Começar então, uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos ter a nossa lição 8. Então vai ser louvor e adoração. Não sou eu que vou ministrar, vai ser a minha digníssima esposa, né? É a área dela. E até é bom porque a gente já incentiva, né, as pessoas a estarem exercendo a questão do ensino, porque a palavra de Deus fala que a gente também tem que ensinar. E se você olhar na propaganda, na chamada do discipulado, ele está escrito assim embaixo: aprender para ensinar. Né? Então a ideia do discipulado é a gente saber para poder passar para outras pessoas. Então, hoje a gente está na lição 8, a gente sempre começa com uma oração. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Senhor, que podemos estar aprendendo da Tua Palavra. Senhor, em tantas coisas que nós já aprendemos, tantos assuntos que nós já vimos, o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas, tem trazido transformação pura. E eu te louvo por isso, Senhor. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu abençoo, Senhor, a vida da minha esposa, que vai estar ministrando essa disciplina, essa orientação. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu tens toda a liberdade para estar ministrando primeiramente em nossos corações. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Amém. Tô aqui me gravar, né, amor? Já tá gravando? Vai lá. Depois corta isso, né? Amém, queridos. Então, louvor e adoração é algo que eu tenho vivido aí há cerca dos anos, né? Não sou tão velha também, mas eu ministro louvor mais ou menos, deixa eu ver quantos anos. Uns 20, né, amor? Ei. Por aí. Ó, amor, aqui tu vai com a flechinha para cima e para baixo. Tá? Não, mas eu disse pra te ficar aí, que daí eu só vou vendo aqui, ó. É que eu tenho que cuidar. Porque se eu fizer as duas coisas, não vai rolar, amor. Vai lá, vai que vai dar certo. Tá. Então vamos lá. Louvor e adoração. Louvor e adoração. O objetivo. O louvor é um ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou uma divindade, que no caso da igreja é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Querido, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta para o Flavinho, tá? Que responde. Aí é fácil, né? Então o que ele está dizendo? Que quando nós estamos reunidos num culto ou em casa, porque eu acredito que todos nós fizemos isso em casa também, a gente, no momento, nosso momento de louvor, no nosso momento de adoração, a gente exalta, a gente louva, adora o Deus vivo, o Deus verdadeiro a quem nós servimos, né? Então vamos lá para o significado de louvor. Se vocês não entenderam, vocês perguntam, né? Pelo amor de Deus. Significado. O louvor. Pode ir. Sentido original. As palavras do Antigo Testamento para louvor vêm do hebraico hamlau, que significa... Deixa eu ver. Fazer ruído. Peraí, deixa eu achar aqui. Tem que ficar em 100%, é melhor. Fazer ruído. Que significa fazer ruído, que está associada às ações e gestos corporais que acompanham o louvor, e zamar, que é associada à música tocada e cantada. Aqui a gente acompanha também um pouco da dança, né? que é o corporal também, que é onde às vezes a gente entra nas igrejas, a gente vê aquelas meninas dançando e com os panos, então... Essa galera O pessoal que chega atrasado, a gente desconta a nota aí. Então a dança faz parte da adoração, faz parte do louvor, né? Algo que a gente tem que entender, né? Que às vezes a gente vê o pessoal lá na frente adorando, tocando, a gente acha que é algo tão distante, né? Daquilo que para nós, né, é algo distante. Eu sei porque tem muitas pessoas que às vezes acham que nunca vai conseguir cantar, nunca vai conseguir tocar, né? Ou às vezes a pessoa até pensa assim, poxa, eu gostaria de tocar um instrumento, eu gostaria de dançar,
Eu gostaria de ter esse dom, eu gostaria de fazer isso. Né? Às vezes a pessoa sente o chamado no coração. Né? Eu lembro que quando Deus me chamou, foi bem interessante, assim, eu nunca imaginei que eu fosse cantar, que eu fosse fazer algo desse tipo na igreja. Ministrar música, estar na frente de um ministério de música. Nunca me passou pela cabeça. Quando eu entrei, o Espírito Santo começou a falar comigo, né? E uma palavra aqui, uma palavra ali, e os pastores, e foi assim algo que eu sempre pensava assim, poxa, só pode ser o chamado de Deus na minha vida mesmo, porque era algo que realmente nunca me passou pela cabeça que eu fosse fazer, né? E é tremendo, e a questão da dança, né? Até quem é novo, né, na igreja às vezes não entende, que às vezes as meninas dançam e ficam fazendo gestos, então a gente adora, né? São 3 tipos, né? É com o corpo, com a voz e com o instrumento. E às vezes a gente olha, né, para quem tá tocando, pensa assim, poxa, ele tá tocando. Mas às vezes não tem a ver com o instrumento, não tem a ver com a voz, não tem a ver com o corpo, tem a ver com o coração. Porque a adoração, Deus trabalha aqui, dentro de nós, né? Porque é uma área, gente, que as pessoas, às vezes quem canta bem, às vezes eu não vou seguir muito aqui, tá? Às vezes as pessoas, elas acham assim, ó, eu canto bem, né? Por exemplo, né? Vamos supor, eu entro numa igreja e olho assim, nossa, meu, como aquela moça canta bem, meu, que voz, meu, aquele cara que toca violão. Só que às vezes você não sente aquela presença do Espírito Santo. Não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu. De eu entrar num lugar e você, sabe assim, porque assim, o que mais a gente sente quando alguém toca bateria, quando alguém toca qualquer instrumento, é a presença de Deus. É aquilo que a pessoa que está tocando, cantando ou dançando carrega. E para carregar isso, não pode ser feito de qualquer jeito. Né? E eu digo assim, não é só para quem está ali na frente, mas é para quem também está, no caso do povo, né? Para quem está ali. Porque a adoração e o louvor, gente, eu tenho entendido o seguinte, que não é só para mim, é para a igreja, é para as pessoas. Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou para a igreja adorar, né? Agora eu deixo lá o que eu estou fazendo e eu vou para a igreja adorar, mas não é isso. Porque a adoração e o louvor e a exaltação é algo que a gente tem que fazer todos os dias, 24 horas por dia. Né? Então eu tenho entendido isso. Então assim, eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Agora, se eu estou lá na frente, aí o peso é maior. Porque eu estou o quê? Eu estou ministrando, eu estou fazendo algo, automaticamente eu estou tocando, né? Estou na presença de Deus, mas as pessoas também estão sendo tocadas por aquilo que eu estou fazendo. Elas vão se espelhar em você, né? Exatamente. Exatamente. Então, é a própria presença de Deus. E às vezes eu sempre falo pro Flávio, né? Que quando eu vou ministrar, sempre dá um negocinho, né? Você fica assim... O que eu vou fazer agora, sabe? Porque assim, é muito difícil. Eu acho que ministrar o louvor é mais difícil que ministrar a palavra, ao meu ponto de vista, né? Eu concordo. Porque você tem que pensar nas pessoas que estão te vendo, né? Você tem que pensar no Espírito, deixar o Espírito Santo fluir. Porque se você não deixa o Espírito Santo fluir, gente, fica vazio. Fica uma coisa mecânica daí. Fica uma coisa mecânica. Quem ministra, né, a Danda, a Sara, né, quem está lá, sabe que é algo que não é, que você não é mecânico. Fica muito frio, né? Você precisa ouvir o Espírito Santo, você precisa, na hora, o Espírito Santo te dá direção. No nosso último culto, o Espírito Santo já tinha dado direção nos ensaios, né? Que eu digo que até no ensaio o Senhor deu, né, estava dando direção. E Deus me deu uma direção muito tremenda numa música que a gente ia cantar. Tanto é que é uma música que a gente até não ensaiou, né? Só que assim. Mas, então assim, ó, pra quem tá lá na frente, gente, assim, ó, orem por nós. Porque é o pessoal da intercessão também, né? Porque quando a gente tá num culto, rola o louvor, mas também
rola o pessoal que está orando, que está intercedendo, que tá, né, Deus está falando, Deus está ministrando. Ah, vamos orar por isso. Ah, vamos orar por aquilo. Porque assim, ó, uma pessoa que não quer ver a gente adorando é o diabo. Ele não quer que a gente faça isso. E ele vai fazer de todas as formas para a gente não fazer isso. Para a gente não exaltar o nome de Jesus, para a gente não adorar, para a gente não se prostrar. Ele é o que não vai querer que a gente faça isso. Amém? Eu vou falando aqui conforme o Espírito Santo vai me dando direção. Então a gente está na parte mais teórica, né? Que eu acho que... Eu não sei, amor, a gente está no 2? Na adoração eu me perdi aqui. Aqui, né? Então, aqui. Não, um em cima, pastora. Não, aqui eu já li. Essa aí que falta. Aqui, ó. Significado. O vocábulo. Essa coisa do professor. O vocábulo adoração deriva da palavra latim adorare, que etimologicamente vem ser falar com. O dicionário define o seu significado como o ato de adorar, culto a Deus, amor profundo. É render culto a Deus, coisas ou pessoas consideradas como sendo santos. É prostrar-se diante de algo, sinal de reconhecimento. Rezar, idolatrar, amar, apaixonadamente. É um significado extraordinário, né? Principalmente no termo... Aqui é rezar, tá certo, amor? Rezar, tá certo aqui? É porque isso aí isso vem do dicionário. É no dicionário. Isso, né? então o rezar para alguns lugares tem o mesmo significado de orar, de falar com Deus, ou com aquilo, com a divindade, né? Sim. Sentido original. A palavra traduzida mais frequentemente... Eu falei isso que eu tenho que falar. A palavra traduzida mais frequentemente para adorar é o vocábulo hebreu. Rachá, né? Xaxá. Que aparece mais de 170 vezes na Bíblia. Na Bíblia hebreia, com o significado de adorar, prostrar-se, inclinar. Em Êxodo 34, 8... Alguém abre lá pra gente dar uma lida. Para quem não veio, a gente não né, Sara e o Fabão, a gente vai modificar aqui, tá? Porque eu acrescentei algumas coisas que não estão. Aí no próximo a gente traz o pessoal. Nós que é assim, né? Ela é a única lição que ela vai ministrar e ela ainda muda tudo. Meu marido, vou ficar. Amor. Êxodo 34, 8. Acharam? Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou. Se a gente for pegar no Antigo Testamento, sempre quando acontecia que Deus falava, ou que Deus operava, tinha esse ato, né, do holocausto, que era uma adoração, né, que significava uma adoração, que significava uma exaltação a Deus. E Moisés, né, é um exemplo aqui para nós, né? Salmos 66, 4. A gente não vai ler tudo, só vou ler esses dois aqui, pra gente não demorar muito. Quem lê? Salmo 66, 4. Toda a terra te adora, canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Aí é Davi falando, né? Um exemplo, né? De um homem, né? Que tinha muito essa questão de se inclinar, de se adorar. Nos Salmos ele falava muito, né? Sobre essa questão dele falar com Deus, dele adorar, dele ministrar. Era Davi, né? Davi, então, é um exemplo, né, para nós. Em Salmos, né? Eu amo Salmos, para mim.
Para mim, assim, não tem um livro mais extraordinário nessa questão de adoração, de louvor, do que Salmos, né? Salmos retrata muito, né? Essa questão de você exaltar, de você adorar, de você estar na presença de Deus, né? A outra palavra é Abdonohá, isso que significa? É da Abdohai. Que significa servir com temor, reverente, admiração e respeito. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente está vendo que ele está falando do próprio Deus, né? Então, nós somos criaturas e nós adoramos a um Deus extraordinário, né? Então, é isso que ele está falando aqui. No Novo Testamento, a palavra principal para adoração deriva da palavra grega proskineo. Proskineia. Pros significa até e kunio, beijar, ou seja, beijar a mão de alguém como sinal de consideração, fazendo-se uma inclinação respeitosa. Proxinea é usada quase 60 vezes com o sentido de fazer reverência, prestar obediência, adorar a Deus, reverenciar a Jesus Cristo, idolatrar. Mateus 4:10. Quem abre Mateus 4:10? Então Jesus lhe disse: vai, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém. Aí mais um significado de adoração que agora não está aí, que eu acho extraordinário e é algo que é prático, né? Que é para a nossa vida. Que diz assim, ó, se você quiser anotar, adoração não é parte da sua vida. Ela é toda a sua vida. Amém. Então significa que 24 horas por dia nós estamos fazendo isso. E consciente, tá? Eu já vou colocar aqui para vocês. Primeiro, obedecendo a palavra de Deus. João 14:15. Então, obedecendo a palavra de Deus é um sinal de adoração. Quando eu obedeço, quando eu estudo, quando eu pratico, é um sinal que eu estou adorando a Deus. 14:15. João 14:15. E se amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso aí. Segundo, amando o próximo. Amar o próximo é um sinal de adoração. Eu estou adorando a Deus. Vocês estão vendo como é algo prático do dia a dia que às vezes a gente nem percebe? Por exemplo, estou lavando uma louça. Geralmente a gente está com louvor, né? Que lava a louça. E a gente está lá. Senhor, obrigado. Obrigado. Senhor, obrigado por essa louça que eu estou lavando. Obrigado por essa mesa. Então você está sempre ali. O teu espírito está ali adorando. Né? O teu espírito está dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado por essa casa. Obrigado, né, pela vida dos meus filhos. Você está sempre com o teu coração ali nisso, né? Terceiro, testemunho a Cristo. Testemunhando a Cristo. Você testemunha, você está adorando a Deus. Atos 1:8. Quem lê Atos 1:8 para nós? Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e a Samaria até os confins da terra. Aleluia. 4. Cultivando um coração grato. Essa é boa. 1 Tessalonicenses 5:18. Essa palavra aqui, ela expressa bem a adoração no dia a dia, né? Você está no seu dia a dia. Essa palavra expressa bem. 5:18?
5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então ele está dizendo, em tudo, quando é tudo, né? Então quando a gente está dirigindo, quando a gente está trabalhando, quando a gente está na igreja, né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Até eu sei porque assim, a gente pensava muito assim, eu vou pro culto, lá eu vou adorar a Deus, lá eu vou cantar, mas o culto ele já começa em casa. A nossa mente, ela já tem que ser levada cativa já na nossa casa. Quando a gente está em casa, quando eu chego lá, eu já estou preparado para cultuar a Deus. Porque às vezes a gente chega no culto, né, ou no culto, ou em qualquer outro lugar, a gente chega de qualquer jeito. Sabe, a gente chega lá preocupado, a gente chega lá irritado, estressado. Eu sei porque isso acontece comigo também. Só que o que a gente está falando aqui é a questão de você estar 24 horas pensando nisso. 24 horas não. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer isso aqui porque eu amo a Deus. É um gesto de você estar adorando a Deus. É uma forma de você estar adorando a Deus. Eu vou trabalhar, eu vou fazer para Deus, eu vou fazer o meu melhor para Deus. Então é uma forma de adoração. Peraí que a minha colinha se perdeu. Isso é uma... Deixa eu só dar um gapzinho. Pode falar. Isso eu acho uma das coisas... Eu sempre falo para as pessoas que ela tem mais... são mais crentes há muito mais tempo, assim, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo assim, você é o responsável pelo culto. Não se apegue, não se ancore somente no pastor. Porque nós temos a obrigação de a gente se concentrar naquele dia, um dia antes, e ir buscando para Deus, Senhor, prepara, e né, fazer essa parte de oração. E no dia do culto, ele está aquele culto com cheio de unção, de louvor, tudo está dando certo. Porque a gente fez a nossa parte, né? O pastor também foi lá, ele se preparou, o pessoal do louvor, tudo. Sim. Mas nós temos essa responsabilidade também. Lógico, aquele pessoal que está vindo, que é novo, não tem essa visão, não tem essa responsabilidade. Mas eu sou responsável por um bom culto. Eu sempre falo isso para as pessoas que têm um pouco mais de experiência. Por isso a frase aqui, né? A adoração não é parte da sua vida, é toda a sua vida. Então é tudo que eu faço, é tudo, desde eu levanto, desde o meu tempo devocional, desde o que eu faço, comida, porque às vezes a gente tenta, a gente vê assim que às vezes as pessoas elas tentam separar a vida delas secular, né? Eu vou trabalhar agora, né? Não sou mais quem? Eu sou, né? Mas não, a gente tem que ter esse entendimento, né? Eu vejo assim que é um entendimento que nós precisamos ter, e quando a gente for passar para as pessoas, como tu falou, passar o mesmo entendimento. Querido, o que você está fazendo aqui? Você está adorando a Deus. Por exemplo, estou levando uma água, né, para o pastor. Eu estou adorando a Deus. Sabe? O pastor está trazendo uma palavra. Ele está adorando a Deus também. Né? Então não é só o louvor, não é só quando começa a música. Porque na verdade a música ela é um instrumento, né? Ela não é a música que vai atrair a presença de Deus. Quem vai atrair a presença de Deus é o coração da Sara, é o coração da Dona Bri. Quanto mais, que nem às vezes a gente entra num culto e a gente vê, nossa, que presença de Deus, que extraordinário. É porque as pessoas estão com o coração aberto. O Espírito Santo está fazendo, ele está ali, ele está ministrando, né? As pessoas estão conectadas, o ministro de louvor ele está conectado. Quem está tocando lá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem está dançando é a mesma coisa. A recepção tem que estar conectada. Então, quando a gente fala de culto, não é o pastor responsável, não é o ministro de louvor responsável, como tu falou. São todos nós, né? Então, isso não é, eu vejo assim, que não é um peso, né? Para mim, gente, não é mais, antes era peso, hoje não é mais peso. Porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo lá, do que aquilo que eu estou fazendo lá é para adorar a Deus. Sabe, eu não estou querendo me achar para as pessoas, né? Eu não estou querendo dizer assim, eu vou fazer aqui porque eu quero me mostrar. Muita gente faz isso, né? Muita gente, infelizmente, faz isso. Mas não é o nosso papel.
É um chamado, é algo que Deus nos chamou para fazer e fazemos com excelência. E eu sempre penso assim, né, porque às vezes a gente anda com peso, né? Nossa, tem que atrair a presença de Deus, tem que atrair a presença de Deus. Mas não depende de mim. Depende do Espírito Santo, depende dele, sabe? Depende da direção que ele vai dar para o pastor, para todos que tiverem ali. Né? Então, assim, às vezes é difícil, né? Muitas e muitas vezes eu ministrei o louvor e eu vi o povo apático, sabe? Abatido. Cara, é difícil ministrar o louvor assim, sabe? Quando as pessoas não se preparam para estar no culto. Né? É difícil para quem está ali na frente vendo. Só que, claro, às vezes a gente pensa assim, hoje Deus não recebeu, mas Deus recebe. Deus recebe a nossa adoração, Deus recebe o nosso louvor. Né? Deixa eu ver onde que eu estava agora. Eu estou falando algumas coisas assim que são práticas do dia a dia, né? Que são que a gente coloca em prática, né? Servindo as pessoas, né? Que é o que a gente faz também, que é o que o pessoal do serviço faz, servir, recepcionar. Está lá no Salmo 133, 1 a 3. Eu acho que é aquele Salmo 133, como o pessoal viu. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, com óleo precioso que desce para a barba de Arão. Então, servindo as pessoas, eu estou adorando a Deus. Orando sem cessar, eu estou adorando a Deus. Lendo e estudando as Escrituras, lá em Josué 1:8. Isso é legal abrir. Lendo e estudando as Escrituras, eu também estou adorando a Deus. Quem abre lá, Josué 1. Vai lá, Fabão. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só. Amém. Então, o pessoal que canta aqui na frente, o pessoal que toca, tem que estar, a palavra, né? Com a espada, bem afiada. Ofertando voluntariamente. Mateus 5, 23, 24. Isso aqui depois vai ter lá na... Flavinho vai colocar essas... Quem abre lá, Mateus 5, 23, 24. Ofertando voluntariamente. A oferta, né, que o Flavinho esses dias falou sobre, né, também faz parte do louvor, né? Às vezes as pessoas acham que ofertar não faz parte do louvor, mas faz parte do louvor também. Faz parte do louvor e da adoração. De adoração também. Porque você tá adorando a Deus, né? Você dando uma oferta, você também está adorando a Deus, né? Uma aliança que a gente tem com Ele. Uma aliança, exatamente. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de teu irmão, que tens alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconcilia-te com ele, com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só. Agora vamos lá para o 3, uma aplicação prática. Já está no 3. Não há... Já virou? Uma aplicação prática. Salmo 34, 1. Fala, né, em todo tempo. Alguém abre lá que esse é bem... É uma competição, porque ela é mais rápida aqui. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ó, tem a ver com, com os tópicos que eu estava falando aqui. Né? Bendirei em todo tempo. Jó 1, 20, 22. Esse que a gente falou lá, independente das circunstâncias, né? Só abre lá pra gente ler. O livro de Jó é um exemplo, né? Eu tiro muita coisa do livro de Jó, sobre louvor e adoração, é extraordinário. Então 20, Jó 20. se levantou em sinal à tristeza, rasgou suas roupas e raspou a cabeça, depois ajoelhou-se e entrou com o rosto ao chão e adorou a Deus. Olha só.
Jó é um homem exemplo, né, também nessa questão da adoração, de tudo que ele passou, né? Quem leu o livro, vocês todos já leram o livro de Jó, né? Então a gente aprende muito com ele, né? Porque com todas as circunstâncias da vida dele, né? O que ele fez? Ele foi lá, se prostrou e adorou a Deus. Então, isso também é algo que eu vejo por exemplo, né? Às vezes a gente está doente, às vezes acontece alguma coisa, e a primeira palavra que vem é por quê? Por que eu fiquei doente? Por que o fulano está doente? Por que disso? Por que daquilo? A gente fica meio que indagando a Deus, né? E isso não deixa de ser uma murmuração, né? Isso a gente acaba murmurando, acaba falando coisa que não deve. E a primeira palavra que tem que vir na nossa boca é ser, ok, Deus, se o Senhor permitiu, o Senhor vai trazer cura para essa pessoa, o Senhor vai trazer cura para mim, no caso. Né? Então também é uma atitude. Deixa eu ver onde é que eu estava agora. 1 Crônicas 16, 9. Quem quiser ir abrindo rapidinho lá, quiser sendo mais rápido para não sofrer fome. Ele fala, né? Na presença do Senhor, contemplando a beleza da sua santidade. Quem já contemplou aí a beleza da santidade de Deus? É tremendo, né, gente? É extraordinário. Alguém abre lá, 1 Crônicas 16, 9? Cantai-lhes, salmodiai-lhes, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Olha só. Salmo 96, 9. Já abriu aqui. Vamos lá. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Não. Perdão. O 9 aqui. Adorai ao Senhor, vestidos de trajes santos. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Olha só, tremendo, né? Então apresentar, né, diante de Deus com as vestes limpas, né? Com as vestes limpas, né? Toda vez que eu me apresentar para ofertar a Deus o meu sacrifício de adoração, né? Então confessar, então é algo também que a gente precisa fazer, né? Confessar os nossos pecados, né? Deixa eu ver aqui. João 4, 21, 24. Essa é aquela passagem de Jesus que fala, né? Espírito em verdade. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para os que adorarem. Olha só, né? Interessante que o Pai procura, né? Os verdadeiros adoradores, verdadeiros, aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Então, eu sempre fico pensando nessa palavra que ele está procurando. Falei, Deus, tomara que o Senhor me encontre, né? Porque a gente fica pensando, né? Porque Jesus, ele tá sempre presente, né? Onde a gente está, ele está sempre presente. Então, ele está nos procurando, ele está vendo o que a gente está fazendo, ele tem visto o que nós estamos fazendo, né? E é uma passagem bem forte essa. Vamos lá? De todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150. Esse é tremendo. Salmo 151, 6. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no seu firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus altos poderosos, louvai-os conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o no som de trombetas, louvai-o no som do saltério e com harpas, louvai-o com adufe e com danças,
Louvai-o com instrumentos de corda, com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissoantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai o Senhor. Amém. Amém. Essa passagem me faz lembrar muito da questão da natureza, né? Que os pássaros louvam, né? O mar louva, o vento louva, a chuva louva, né? Então ele fala disso. E assim, ó, uma coisa que eu acho bem interessante também é quando a gente está por exemplo, num culto, né? Que a gente começa a tocar uma música mais rapidinho, assim, mais para dançar, e o pessoal fica meio assim. E aí a gente chama o pessoal, vamos dançar, vamos. Tem muito a ver com essa palavra, com esse versículo que ele falou, né? Que a gente fica meio tímido na presença de Deus, né? Mas eu creio que o Espírito Santo, ele quer nos dar essa liberdade de todos nós, né? Não só quando quem está na frente ali dançando, né, ou cantando, mas toda a igreja, né? Toda a igreja adorar. Por isso que a gente canta aquela música, dance, dance. Amém? Então tem muito a ver com isso daí, né? Então ele fala, adorar com símbolos, com danças, né? Eu lembro também daquela passagem de Davi, né? Quando Davi dançou e o solo dele apareceu e aí ele foi criticado e tal. E o mundo, a gente vê muita questão do mundo nos criticando também, né? Aí vem aqui ações de graças. Esse a gente não vai ler, que diz assim, bom é render graças aí sempre e por tudo. Ele já abriu aqui, Colossenses 3, Já abriu? Então, vamos lá. Uma gestão rápida. Colossenses 3,17, né? Isso. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Olha só, tudo que a gente fizer, dando graça, né? Louvando a Deus em adoração. Então, é algo que é muito assim, ó, até meio a gente falar sobre isso até porque assim, ó, uma coisa não tem como a gente fazer algo se a gente não tem o Espírito Santo, né? Tudo é uma dependência do Espírito Santo. Então, eu vejo assim que para a gente entrar na presença de Deus, para a gente estar na presença de Deus, tem que haver essa entrega, tem que haver essa rendição, né? E é extraordinário. Vai lá então, Efésios 5:2, sempre e por tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Por tudo de novo, né? Agora a gente vai falar aqui então do serviço de louvor na igreja, que é a prática, né, nossa, né, dos levitas aqui, ó. Quem lê lá? 1 Crônicas 15, 1, 2, para a gente entender um pouquinho. Alguém já chegou no livro de Crônicas? Onde eles separam, né, o pessoal da música, os cantores. É bem interessante. Quem gosta muito desse... Primeira Crônica? 1 Crônicas 15, 1 e 2. O pessoal não está jogando 1 e 2. O celular é mais rápido para já. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, ele armou uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. É esse mesmo? É isso. Sim. É isso aí. Amém. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Olha só. Ali está falando muito do chamado, né, de cada um, né? Então, quando eu li essa parte, eu li, dei uma estudada se a gente for ver, Davi, ele tinha muito essa questão da presença de Deus, de cuidar, né, da presença de Deus, até que ali simbolicamente a arca era a presença de Deus, né?
E ele se preocupou, não é no sentido de se preocupar, mas ele falou assim, não, a arca, ela vai para um lugar. Né? E eu vou, né? Aí ele escolhe daí os cantores, quem toca, né? Ali tem os turnos daí. E aí a gente vê assim como, né? Não tem como, né? A gente não, hoje, né? Na nossa realidade, né? Não tem como a gente não trazer isso para nossa vida, para aquilo. E hoje é algo prático para a nossa vida, né? E Davi, ele escolhe as pessoas, né? Então, que nem ele fala aqui, né? Somente os levitas carreguem a arca da aliança, que era a arca da presença, né? Então, existe um chamado. Então, quem está na frente, né? Deus chamou para fazer aquilo. Né? Deus, ele capacitou a pessoa para fazer aquilo. Os levitas serviam as outras tribos ministrando ao Senhor por elas. Na igreja, os levitas ministravam ao Senhor, não as pessoas. A adoração serve para criar um ambiente de fé e manifestação da glória de Deus. Com responsabilidade. E eu vejo assim que não é aqui assim, ó, não é só no culto, né? Então é onde a gente está. Onde a gente está com um violão, com uma voz, seja num grupo, seja num lugar, a gente está fazendo isso aqui, ó, criando um ambiente. Por isso que às vezes as pessoas, quando elas entram num lugar onde tem louvor e adoração, elas, meu, que tremendo, que às vezes a pessoa acha que é a música que é bonita, mas não, é o ambiente da glória de Deus. Por quê? Aquele que está tocando carrega a presença, aquele que está cantando carrega a presença. Aí ele criou um ambiente. Aí fecha Atos 1:8, né? Exatamente. Então vocês estão vendo que não é só cantar, gente, não é só dançar, não é só tocar. É muito mais. É muito mais. E a gente tem muito que aprender sobre isso. Aí ele fala aqui, ó, ministrar é diferente de tocar ou cantar. Que é o que eu acabei de falar, né? Ministros tocam o coração de Deus e atraem a sua presença. Fala aí o que o Manito falou ali, né? Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Isso fala de adoração, né? Adoração no Espírito, né? E desenvolver isso. Né? E eu creio assim, ó, que enquanto a gente canta, enquanto a gente adora, enquanto a gente está tocando os nossos instrumentos, enquanto a gente está ministrando, eu creio que pessoas vão ser curadas. Amém. Sabe assim, que pessoas vão entrar de um jeito e vão sair de outro. Mas por causa da presença, por causa da glória, por causa da manifestação do Espírito Santo. Né? Por causa daquilo que a gente carrega, né? E a gente carrega a presença de Deus. E eu, sabe assim, eu quero ver isso, eu quero ver a pessoa entrando de um jeito e saindo de outro, totalmente diferente. Eu lembro muito do último culto, que a gente entrou de um jeito e saiu do outro. Né? Não tem, gente, assim, ó, pra mim não tem algo mais extraordinário do que a presença de Deus. Não tem, não é comida, não tem uma comida melhor que isso, não tem nada melhor que isso. A presença de Deus, ela nos completa, ela nos deixa completos. A gente sai de lá, ai meu Deus, que culto. A irmã já sai toda descabelada. Eu saio suada, eu saio... Porque é muito intenso, né? Então, eu amo a presença de Deus. Eu acho que por isso que quando eu tô lá, às vezes as pessoas falam assim, meu, Raquel, tu te entrega tanto. Mas eu me entrego porque é algo que eu tô fazendo com amor. Sabe? É algo que eu nasci para fazer. E eu vou fazer isso até a eternidade. Né? Esses tempos atrás eu ouvi, a gente sempre escuta as pessoas falando, né, que os pastores falam, né, que a gente está tendo, é somente um ensaio o que nós estamos fazendo. Porque isso nós vamos fazer na eternidade.
É o único ministério que não vai acabar é nosso. Ô, glória! Aí vamos lá agora para uma coisa, eu estava lendo isso aqui, né, esses exemplos bíblicos também, é extraordinário, vocês já devem ter lido, mas está lá em 1 Crônicas 20, 1:30. A batalha do rei Josafá. Meu Deus, isso é extraordinário. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas 21, 21, 30? de 1 a 30. Ah, de 1 a 30. Eu li só o 30. Desculpa. Do 1 ao 30. Mas é grandíssimo. Não, lê só, ali é o contexto, né? Mas dá uma passada Tá, geral tá, sobre o que é. Depois o pessoal pode ler em casa. É, porque de 1 a 30 é bem... É assim, o rei Josafá, ele... Não lembro muito bem da história, mas é assim, ó. Vou contar para vocês o que eu mais ou menos lembro. Que eles estavam com um exército vinha contra eles. Eles estavam lutando e eles, no meio de toda aquela batalha, o que eles fizeram? Ele pregou um jejum. A primeira coisa que ele fez foi jejuar. Senhor, vamos... E aí, no meio do povo, levanta um profeta, e aí Deus fala através dele. Que eles não tenham medo. Não tenham medo, porque essa batalha eu já venci. Vão, me adorem, chama o pessoal da adoração, chama a galera e me adorem. Façam isso. E foi o que Josafá fez. Josafá foi na frente, eles começaram a adorar. Acho que eles cantavam até aquela música, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, uma coisa assim. E os inimigos vieram e o Senhor derrotou. Né? O Senhor derrotou os inimigos e depois eles pegaram os despojos dos inimigos e tal e tal. A história é bem legal, depois vocês lêem em casa. Mas o que eu quero enfatizar com esse versículo, com essa... Porque é tão tremendo, se a gente pegar todo o contexto, a gente vê como Deus faz as coisas. Quando a gente toma uma posição de adorar Deus 24 horas, como eu já falei, não é fácil. Porque a gente vai ter as nossas lutas, nós vamos ter as nossas batalhas. Mas se a gente toma uma posição e a gente diz, não, eu vou agradar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou fazer aquilo que Deus está falando na palavra, o Senhor vai à frente. E Ele vai vencendo as nossas batalhas. Então é isso que quer dizer. Ele vai vencendo, Ele vai fazendo as coisas. A gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo. E Deus vai à frente e Ele vai fazendo, vai lutando por nós. 1 Samuel 16, agora 16, 23. Aqui é onde Davi, né, ele liberta Saul de uma opressão maligna através do louvor. Eu vou contar também essa partezinha. O Saul estava endemoniado. E aí ele chamou Davi para tocar um instrumento. Quando ele começou, toda vez que Davi tocava o instrumento, a harpa, acredito que seja uma harpa, um instrumento assim, um espírito maligno saía. Então é interessante a gente pensar, porque assim, quando a gente está ministrando, quando a gente está tocando, quando a gente está fazendo essa questão da adoração, os demônios saem. Né? Aquilo que eu falei. Né? A pessoa às vezes entrou endemoniada num culto ou num lugar, num ambiente de adoração, ela vai sair liberta. Então eu creio que é isso que o Espírito Santo faz. Ele liberta as pessoas. Mas não por causa do louvor, por causa da pessoa que está tocando. Porque ali no caso era Davi que estava tocando. E Davi, gente, era Davi, né? Pelo amor de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Esse é legal. Esse a gente poderia ler tudo, né, amor? Que é o último. Atos 16, 25, 26. Libertação das cadeias através do louvor. Que é o Paulo e Silas, né? Atos 16. 25 e 26.
Posso ler? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tal grande terremoto que aos alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha que extraordinário, né? Paulo e Silas, exatamente, estavam orando e adorando, né? O que será que eles estavam cantando, né? Meu Deus, eu fico pensando aqui, que música era aquela que eles estavam cantando, né? Mas aí a gente vê o quê? Coração. Sim. Eles tomaram uma decisão, né, no coração deles. Galera, vamos começar a orar e vamos começar esse, né, esse espírito que está aqui vai sair, vamos quebrar tudo. E eles quebraram tudo. Às vezes eles cantavam uma frase. Às vezes, às vezes a gente repete, né? Vocês já estão acostumados, né? Que às vezes a gente fica repetindo uma frase. E às vezes o Espírito Santo repete essa frase. Dá a direção, vamos repetir essa frase, vamos cantar essa frase. Porque naquela hora Deus está quebrando alguma cadeia ou algo que está acontecendo no reino espiritual. Então esse discernimento a gente tem que ter. Paulo e Silas, eles tiveram esse discernimento. E estavam presos, gente. Olha que, essas passagens assim me deixam, meu Deus. Presos e bem machucados, né? E bem machucados. Amém. Vamos lá então. Eu vou ler algo que não está escrito ali, tá bom? Isso foi o que eu anotei. A música, ela é uma ferramenta. Então, a gente precisa entender o seguinte, que ela é uma ferramenta. Quem atrai a presença de Deus é quem está tocando, não é o instrumento em si, mas é a pessoa que está tocando e a pessoa que está cantando. Porque é o coração, né? É o coração da pessoa que tem que estar ali, né? Ela se torna poderosa quando o foco está em Deus. Então ela só se torna poderosa quando a pessoa que está tocando está focada em Deus. E assim não é só o instrumento, mas é todos nós, né? Ela tem o poder de libertar. Ela tem o poder de libertar e de curar. E de liberar o espírito de profecia. Então, muitas vezes acontece de eu estar ministrando e começa, né, o Espírito Santo começa a profetizar. Começa a profetizar sobre a cidade, sobre o Brasil. No último culto, o Espírito Santo me deu uma direção da gente pegar a bandeira do Brasil e de Joinville. E a gente, através de uma música que Deus já tinha dado direção, a gente começou a cantar e a gente começou a orar. E o Espírito Santo que começou a orar. Não era eu que estava orando, era o Espírito Santo que estava orando através de mim. Então tudo isso acontece por quê? Porque eu ouvi a voz do Espírito. Eu ouvi, Ele me deu a direção. Então, não é o instrumento. Sou eu que estou com o coração aberto. Davi instituiu a música, não com fim artístico, mas profético. Então, o louvor, ele é profético. Tem um estudo que tem acho que tem lá no Instagram, que eles estão fazendo um estudo sobre o louvor profético. E é extraordinário. Eu já vi uma parte que eles ministram e é extraordinário. As músicas que Deus tem dado, a adoração que Deus tem ministrado através do louvor profético. Agora eu quero terminar com essa frase. É impossível a gente fazer tudo isso sem o Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo. Então, tudo isso que foi falado aqui, se a gente não tiver o Espírito Santo, se a gente não tiver a direção do Espírito Santo, queridos, de nada adianta. Então, é o Espírito Santo que nos leva a adorar, é o Espírito Santo que nos dá o discernimento, é o Espírito Santo que vai falar com as pessoas. Né? Às vezes, tem alguém no meio do povo e o Espírito Santo está mostrando, eu preciso orar para aquela pessoa.
Isso tudo na hora do louvor, porque isso acontece na hora do louvor, porque é liberado, né? O Espírito Santo libera. Então, sem Ele, a gente não consegue fazer. A gente não consegue adorar, a gente não consegue trazer a arca da presença de Deus. Então, isso que a gente precisa reconhecer, Espírito Santo. Então, toda vez que eu vou ministrar, eu falo assim, Espírito Santo, eu não sei fazer, eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui, mas me use. Eu estou aqui, eu sou um canal, eu estou aberta. Eu quero que o Senhor, se não for para cantar aquela música, for para mudar de música, se o Senhor quer que eu mude de música, se o Senhor quer que eu cante uma frase, eu vou fazer aquilo. E tem acontecido muito isso, né? É. De mudar as músicas. Então, é muita questão de você, sabe, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece o coração de Deus. Ele sabe o que agrada a Deus. Então, ele vai nos revelar, ele vai trazer ele. E aí, gente, é os cultos aí que a gente tem tido, né? Amém? Amém. Pai Celestial, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor. Pai, quando nós falamos, Deus, acerca da adoração, quando nós ministramos acerca disso, Senhor, como é extraordinário, Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito mais para falar conosco. Senhor, essa noite, Senhor, só foi Senhor, uma introdução daquilo que o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem profetizado, Senhor, sobre as pessoas, Pai, que estão envolvidas no meio da adoração, no meio do profético, Senhor, os pastores, o Senhor tem mostrado isso, Senhor. Senhor, que nós possamos estar abertos, Pai, que nós, Senhor, cada culto que nós formos, cada lugar, cada vez, Senhor, que a gente se reunir, Senhor, que o nosso coração, Senhor, possa estar rendido, Senhor, a Ti. Senhor, que se mesmo nós não entendendo, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, mas, Senhor, que nós possamos crer. Senhor, dá-nos entendimento, Senhor. Senhor, dá-nos fé, Senhor, para entender o que o Senhor está fazendo. Senhor, usa-nos, Pai, aqui cada um, Senhor, como um canal, Senhor, de bênção, como um canal, Senhor, sendo usado nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, e perdoa, Senhor, quando nós chegamos, às vezes, num culto de qualquer jeito, Senhor. Quando nós chegamos, Senhor, muitas vezes esbaforidos, atrasados, Pai. Senhor, perdoa, Senhor, quando nós chegamos atrasados, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como igreja, Deus, para levar a adoração, para levar o louvor, para levar a dança, Deus. Senhor, para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso.